Saudações zoológicas, eu sou o Bruno e hoje trouxe uma notícia aqui para vocês de um fóssil brasileiro, aliás um não, vários fósseis brasileiros que estão nos ajudando a entender melhor a evolução dos sapos. Esse grupo de animais tão emblemáticos, né, hoje em dia, do grupo dos anfíbios, e que pouca gente dá atenção para a evolução deles, mas eles representam um grupo que foi extremamente diversificado no passado. Hoje ainda é bastante diversificado. É um grupo muito importante para a gente entender, porque eles passaram muito bem pela extinção que matou os grandes dinossauros. Pelo contrário, né, teve alguns pontos em que a diversidade de sapos aumentou depois desse evento. Então, mas eles têm algumas questões muito enigmáticas sobre sua evolução. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Primeiro, quando a gente diz o grupo dos sapos, a gente está falando sobre uma ordem chamada Anura, que inclui os animais chamados popularmente de sapos, rãs e pererecas. Esses nomes são nomes populares, então eles não refletem uma história evolutiva, ou seja, não é um grupo válido biologicamente, o dos sapos, rãs e pererecas, e pode incluir espécies que não necessariamente são próximas entre si, mas que a gente está juntando por conta de um hábito de vida, por conta de uma anatomia que é parecida. Então, de maneira popular, a gente tem os sapos, que são aqueles animais que os dedinhos, né, eles são livres, não tem membranas entre eles, nem ventosas. As pererecas são os animais que têm ventosas na ponta dos dedos, e por isso elas grudam na parede, nas folhas, nas árvores. E as rãs seriam aqueles animais que possuem a membrana interdigital nas patinhas traseiras, principalmente, né? Então tem membraninhas entre os dedos que ajudam elas a nadar melhor. Então as rãs são os animais que têm a capacidade de natação melhor nesse caso. Enfim, e hoje você tem milhares de espécies de sapos, vou chamar tudo de sapo aqui para facilitar a didática do vídeo. Você tem milhares de espécies de sapos ainda vivas, vários conhecidos fósseis também, mas 95% da diversidade atual está dentro desse grupo aqui, que é Neobatrachia. E qual que é o problema disso? Que a gente sabe que esse grupo ele surge lá no Cretáceo. Mas onde é que estão os fósseis de Neobatrachios do Cretáceo? Porque é um grupo que hoje, representa 95% da diversidade dos anfíbios. Então, e você sabe que eles surgem ainda no começo do Cretáceo. Então, será que eles foram um grupo que você quase não tinha espécies mesmo durante o Cretáceo? E eles só passaram a se diversificar muito depois da extinção dos grandes dinossauros, depois do evento KT? Ou será que a gente não está encontrando esses fósseis por algum motivo? A gente tem pouquíssimos fósseis desse grupo, então a gente tem de Neobatrachia fósseis preservados no Brasil, você tem fósseis preservados na Argentina e você tem fósseis preservados no Chile, se eu não me engano. Em nenhum outro lugar do mundo. Só que hoje esses são o grupo dominante de sapos, né? Então o que acontecia com eles durante o Cretáceo? Aqui tem uma ilustração desse trabalho aqui, de Barcelos e Santos. Santos é o Rodolfo, que vai falar com a gente daqui a pouco aqui no vídeo. E com algumas ilustrações de animais, de anfíbios que viviam naquela época. Então tem os sapinhos aqui e tem até uma cobra cega. Aqui é um animal que a gente chama de Cecília. Também conhecido através de fósseis do Cretáceo. E que descoberta é essa? Bom, é uma nova espécie que foi batizada como Marília batrachus navai. Marília porque foi descoberta próxima da cidade de Marília, que fica aqui no interior do estado de São Paulo. Batrachus, né, significa o sapo, o anuro, enfim, de Marília. E Navai é uma homenagem ao William Nava, que é um paleontólogo da região responsável pela descoberta de vários fósseis ali de Marília. Então ele é grande contribuidor da ciência para a gente entender toda essa questão dos fósseis de Marília. Então ele foi encontrado aqui nessa região, esse aqui é o ponto, né? Ali na formação, né, adamantina, onde ele foi encontrado, próximo ali também da formação Marília. E como que é esse animal? Como que são esses fósseis? O mais interessante aqui é que ele foi encontrado não com um esqueleto, mas com vários esqueletos muito bem preservados. Então, além de você ter poucos registros de Neobatrachios no Cretáceo, eles normalmente são registros mais fragmentários, com pouco material para estudar. E nesse trabalho, os autores eles pegam e eles fazem o escaneamento
desse animal em tomografia e através desse escaneamento eles conseguem diagnosticar melhor, conseguem descrever muito melhor a anatomia do animal. Você vê que o animal, assim, bastante completo, né? Então, com só esse espécime aqui tem cabeça, tronco, parte do esqueleto apendicular aqui, né, das patas aqui dessa região da bacia do animal, e tem outros com outros restos preservados também. Então é um animal com vários espécimes e bem preservados ainda. E ele vem para somar para a fauna de vertebrados da bacia Bauru, de uma maneira geral. A bacia Bauru é essa bacia que ela data. Lá tem diferentes formações, mas datam todas do Cretáceo Superior. E ela tem vários fósseis descobertos. Então, dentro da bacia Bauru, você tem dinossauros, como o curupi. Você tem crocodilomorfos, como Marília sucos, que foi o animal que eu estudei no meu doutorado. Você tem outros sapos bem preservados, como Bauru batracus, por exemplo. E olha aqui esses fósseis como eles estão bem mais fragmentados do que os outros. E o que que esse animal indica para a gente? Qual que é a importância dessa descoberta e nos ajudar a entender melhor a evolução dos sapos? Para responder essa questão, eu fui perguntar diretamente para o autor principal desse trabalho, o Rodolfo, que é um grande amigo meu colega de laboratório lá no Museu de Zoologia da USP. E dentro desse trabalho, ele foi o autor principal do trabalho. Então, eu fiz algumas perguntas para ele para ajudar a entender melhor qual que é a importância do Marília batracus. Vamos ver como é que ficou. Maravilha, Rodolfo, muito obrigado por ter topado participar aqui do nosso vídeo. Então, em primeiro lugar, se apresenta aí para o pessoal que está assistindo a gente. Olá aí, aos ouvintes do Zoomundo. Meu nome é Rodolfo, eu sou paleontólogo, eu faço doutorado na USP, no Museu de Zoologia, trabalho com evolução de anfíbios, ah, cobras cegas, mas também os anuros. Agora eu estou no doutorado sanduíche aqui no Museu de História Natural de Londres, e também, né, me aventurando aí para esse mundo do estudo dos anfíbios, especialmente anfíbios fósseis. Maravilha, uma área que tem muito ainda, né, para se descobrir. A gente estava até falando agora há pouco, né, o quanto que tem certas áreas da paleontologia que você tem muito menos esforço de pesquisa, muito menos Sim, pessoas trabalhando, né, com o tema. é, é um nicho razoavelmente ainda em aberto aí não só no Brasil, no mundo como um todo, não é tão popular quanto o estudo dos dinossauros, tanto que é uma estratégia comum até mesmo em artigos sobre anfíbios fósseis, colocar no mínimo a palavra dinossauro no título. Então, falar, por exemplo, na sombra dos dinossauros, os anfíbios do Cretáceo. É uma estratégia boa, até para título de vídeo também. Olha, anotado aqui. Bom, Rodolfo, então, parabéns pelo trabalho publicado, né? Um trabalho com uma qualidade excepcional. As imagens estão maravilhosas do trabalho. E eu queria que você contasse um pouco para a gente o que que esse novo achado, que tem vários esqueletos, né, associados, o que que ele nos revela, principalmente sobre a evolução dos sapos, né, sobre a evolução dos anuros, de uma maneira geral. Assim, bom, o trabalho, né, com Marília Batrax foi publicado só agora, mas ele tem aí 20 anos de história. Os fósseis foram encontrados no início dos anos 2000. Ah, o Alberto, que é um dos coautores do trabalho, ele chegou a estudar esse material para a tese de doutorado dele, escreveu, fez um posicionamento filogenético ali inicial, mas só agora, graças principalmente ao uso da tomografia computadorizada, o CT scan, que é uma ferramenta que permite uma visualização muito boa dos fósseis, 3 dimensões, estruturas internas, ah, é que a gente conseguiu dar um tratamento de excelência que um fóssil tão bem preservado realmente merecia. E, bom, é, estudar anfíbios é particularmente importante para o mundo de hoje, mesmo os anfíbios fósseis, porque os anfíbios, no atual momento, eles estão passando por uma crise a crise de biodiversidade que a gente está passando aí, ela tem afetado particularmente os anfíbios, que estão aí com várias espécies em grave risco de extinção, não só por aqueles fatores, né, aquecimento global, poluição, perda de hábitats, mas também por uma questão que muito similar aí que a gente viveu nos últimos anos, né, que é
a infecção por um tipo de fungo que dizimou populações de várias espécies. Ah, então, estudar como a evolução, como se deu a evolução dos anfíbios é particularmente importante. No caso dos anuros, né, os sapos, pererecas e rãs, estudar esses animais do Cretáceo é particularmente importante, porque no final do Cretáceo a gente teve a extinção, né, o chamado extinção KPG, o evento KPG, foi, no caso lá, o corpo celeste que atingiu a Terra, e, bom, isso desencadeou uma extinção em massa que também afetou os anfíbios, mas não afetou tanto assim. Tanto que esse é um dos grandes mistérios, porque a grande diversificação dos anfíbios acontece imediatamente depois do evento KPG. Então, é quando você tem o boom de espécies. Cabe lembrar que atualmente existem 8.000 espécies de anfíbios no mundo, cerca aí, a maioria delas, né, de sapos, pererecas e rãs. E essa diversidade aconteceu, esse boom aconteceu principalmente depois do Cretáceo, mas durante o final do Cretáceo, esses anfíbios já estavam lá. O Marelli batrachus é um exemplo disso. Parte aí de uma fauna de anfíbios ao final do Cretáceo. Então, entender como é que foi essa dinâmica, a evolução do grupo, justamente no período anterior, que é chave na evolução dos anfíbios, é muito importante. É onde entra o Marelli batrachus nessa história. Maravilha. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava lendo o trabalho é que normal, o que vocês encontraram aqui nesse trabalho, né, com os vários esqueletos e vários muito bem preservados, normalmente é o pote de ouro da paleontologia, né? Porque a realidade é que a gente costuma trabalhar com material todo craquelado, todo quebrado, um dente isolado aqui e ali. Então, normalmente, quando você encontra um material mais completo, é comum que você consiga refinar bem uma posição filogenética dele. O que não foi o caso aqui, né? Não foi possível refinar exatamente a que tipo de grupo dentro de Neobatráquia, né, que é o grupo mais diverso de anuros que tem, mas onde estava o Marília batrachus nesse grupo não foi possível, né, recuperar exatamente. E por que é tão difícil reconstruir a história evolutiva desse grupo de anfíbios em particular? Sim, é. Como você mencionou, o Neobatráquia é um dos subgrupos, né, de Anura, que é o grupo que contém todas as espécies de sapos, pererecas e rãs. E Neobatráquia contém, na verdade, 95% de toda a diversidade. É um grupo muito grande, muito diversificado. Mas a grande dificuldade de se trabalhar com a morfologia de Anuros é que ela é muito conservada. Então, podem observar aí pelas imagens que externamente, nas reconstruções, mesmo o esqueleto, o Marelli batrachus ele é muito parecido, ele já tem todo o Bauplen, né, o arquétipo, seria toda essa estrutura, toda essa cara de sapo já está lá. Se você visse É, ele hoje, por exemplo, né, não sim, ia as duvidar pessoas que é não um iam sapo, associar né? isso Ali. como um sapo do Cretáceo. Uhum. Tem muito a ver que, na verdade, esse tipo de formato de corpo é muito bem adaptado ao tipo de nicho ecológico que eles ocupam. Então, essa morfologia conservada, ela é um problema. É claro que a morfologia, quando a gente fala em morfologia conservada, na verdade, a osteologia, que é o que a gente tem para os fósseis, ela é conservada, mas outros caracteres, como por exemplo, para anuros, é muito importante a vocalização. Uhum. Vocalização não se preserva nos fósseis, então a vocalização podia mudar. Ela muda entre as espécies viventes. Tem espécies que elas são morfologicamente idênticas umas às outras, mas a vocalização é completamente diferente. Pela vocalização, você consegue diferenciar. Com fósseis isso não é possível. Então, a gente assume que a morfologia é conservada, mas talvez elas estejam variando em outras coisas que não se preservaram, como, por exemplo, vocalização, alguma estrutura presente em tecidos moles, que também não vão se fossilizar. E aí, tudo isso faz com que a filogenia, né, a evolução dos anfíbios hoje, né, especialmente dos sapos, ela seja baseada principalmente em dados moleculares, que Uhum. também, né, para o caso de fósseis do Cretáceo, também está completamente indisponível. E aí se torna uma dificuldade a mais. No caso do Marelha batrachus, realmente, é um caso bem incomum na paleontologia, você ter não só um espécime, mas vários.
No caso, são 10. Tem um holótipo e 9 paráticos. Ah, Preservados em 3 dimensões. É, a gente usou tomografia computadorizada, permitiu analisar até a estrutura interna desses ossos. Ainda assim, conseguimos associar ele apenas à neobatráquia. A neobatráquia é indeterminado. Isso porque, quando eu comecei a trabalhar com o Marília batrax, com esse fóssil, minha ideia era enxergar onde, dentre as espécies, dentre as famílias, né, esses grupos taxonômicos mais inclusivos, onde é que ele poderia se encaixar. Mas o fato é que ele não possui nenhuma sinapomorfia que permita com que eu identifique e associe ele a nenhuma dessas famílias atuais. Uhum. Então, é, inclusive, ele possui algumas características que são tidas como plesiomórficas, né, mais antigas para a neobatráquia. Ou seja, talvez sequer ele poderia ser considerado um neobatraque no sentido mais tradicional, embora na Uhum. filogenia que a gente tenha colocado no artigo, ele tenha caído lá dentro de neobatraque. Então, assim, é todo uma rede, né, de possibilidades, de onde ele poderia se encaixar ali na evolução dos anúrios, mas hoje, se você perguntasse minha opinião pessoal, eu acharia que o Marília batrax faz parte de uma linhagem que foi extinta ao final do Cretáceo, não chegou aqui, e por isso que a gente não consegue Identificar identificar, né, exatamente. em que família ele está. Curiosamente, mais ou menos na mesma época em que esse artigo saiu, um artigo descrevendo uma espécie com uma morfologia do crânio, porque o crânio do Marebatrachus é muito diferente, né, de todas, que isso foi utilizado para diagnose da espécie, como autapomorfia, né, aquela característica exclusiva do Marebatrachus. Um crânio muito similar foi encontrado no Marrocos. Também um depósito do Cretáceo famoso, Quem, Uhum. o mesmo formato das ornamentações do crânio. Só que é mais recente um pouco, né? Sim. E essa similaridade, levando em conta aí, né, que no Cretáceo, Marrocos, Brasil, estavam relativamente bem mais próximos, tem toda a questão de África e América do Sul terem sido parte do Gondwana, então talvez, né, haja aí uma relação. É possível, talvez em trabalhos posteriores tentar investigar melhor esse aspecto. Mais trabalho para fazer, né? A ciência é isso. Exatamente, É uma você sempre descoberta sempre vai desencadeia levando as outras próximas. 10. E um dos aspectos que foi discutido, principalmente ali na parte da discussão final, foi em relação à hiperossificação do crânio do Marília batrachus. Então eu queria que você explicasse um pouco o que é essa hiperossificação e qual seria a função dessa característica na biologia, no dia a dia desse bicho. Sim, o esqueleto dos anfíbios em geral, principalmente quando comparado aí com os amniotas, ele é bem mais frágil. Uhum. Tirando cecílias, as cobras cegas, que é um grupo que eu trabalho também, que por conta do hábito delas de escavar, principalmente com a cabeça, porque elas perderam, né, os membros, elas têm um crânio muito ossificado. Uhum. Mas tirando aí o caso das cecílias, e pensando exclusivamente aí nos sapos, pererecas e rãs, o esqueleto deles é bem pouco ossificado, na maioria dos casos. O que cria um problema para a paleontologia, porque um esqueleto mais frágil, mais cartilaginoso, dificilmente se preserva. Uhum. Tanto é que num trabalho anterior, compilando os fósseis de anfíbios da América do Sul, a gente percebeu que havia um viés muito grande para justamente espécies com esqueleto hiperossificado. Não é porque necessariamente elas eram mais comuns, é porque os fósseis se preservam mais. Para a bacia Bauru, tem um outro bicho, o Bauru-batrax, que tem um Uhum. esqueleto ainda mais hiperossificado e robusto do que o Marília batrachus. E, e no caso, essa hiperossificação, estudos com espécies viventes mostram que ela surgiu diversas vezes de forma independente ao longo da evolução dos anúrios, o que indica que é uma característica muito adaptativa Uhum. e que potencialmente
serve para várias finalidades, que não necessariamente são exclusivas entre si. A primeira menção de uma possível finalidade para a hiperossificação seria no controle de água, né, de retenção de água. Isso ajudaria espécies a habitar em ambientes mais secos, que faz todo sentido pensando no caso do Marelo batracus, que teria vivido numa área com um clima semidesértico, Semiático, assim, né? Semiático. bem mais seco, bem mais quente do que é hoje o Sudeste brasileiro, né? Então, nesse sentido, é razoável, mas existem várias outras hipóteses que tentam explicar esse tipo de caráter, né? A hiperossificação seria, né, justamente esse alto grau de desenvolvimento do esqueleto, de calcificação, que deixa o esqueleto mais resistente. Então, poderia ser, por exemplo, comportamento de defesa. Essa hiperossificação é vista principalmente no crânio, Uhum. que você vai encontrar, às vezes, ornamentações que a gente chama como se fossem bolinhas, ou então, no caso, pequenas, pequenos buraquinhos assim, no crânio, que a camada óssea é mais espessa, então por isso que é hiperossificado. E também, por exemplo, o comportamento de defesa em anuros que vivem em bromélias, por exemplo. Eles podem utilizar a cabeça, né, como para tampar o acesso, para impedir que um predador ou a gente entrar ali. Eles usam a cabeça para impedir isso, é um mecanismo de defesa, por exemplo. Então, as possibilidades em relação à hiperossificação, as possíveis explicações são muitas no caso aí de alguma relevância para viver em ambiente, adaptação para viver em um ambiente mais seco. No caso do Marelo batrax, pensando no ambiente da bacia Bauru, faz sentido. O que faz todo sentido, né? E é como você comentou, não precisa ter uma função só, né? Às vezes a gente fica muito preso. Não são excludentes. Causa e relação, né? Mas não necessariamente, né? Você precisa. Na biologia é muito difícil estabelecer relações de causalidade entre esses aspectos, justamente porque é multifatorial. Uhum. Maravilha, Rodolfo, muito obrigado por ter topado Eu participar. agradeço. Enriqueceu bastante aqui o nosso vídeo. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui, foi ótimo. E se vocês se interessam por essa época, que é uma época, né, o período geológico do Cretáceo, é um período incrível. A gente tem 2 vídeos falando sobre esse período e um deles vai estar aparecendo na tela neste momento. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.